Ela acreditava que fosse apenas um casebre inclinado, esquecido no morro, até pressionar a parede e escutar aquele eco surgindo da rocha. Naquele momento, a herança parou de parecer desamparo e passou a ecoar como recado. Antes de prosseguir com essa narrativa, eu gostaria de solicitar algo sinceramente. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição agora. Esse gesto singelo colabora para que esse trabalho perdure e alcance essas narrativas a mais. Indivíduos que também necessitam escutar. Gratidão por seguir conosco. Desde que o esposo faleceu, Lúcia vinha existindo de emprestado. Primeiro na residência da cunhada, depois num cômodo nos fundos da garagem do primo. Nada agressivo, porém também nada definitivo. Quando a partilha finalmente concluiu, a única coisa registrada em seu nome foi um casebre velho entre as rochas do morro, edificação torta distante, da urbe que o próprio esposo tinha, utilizado anos atrás para repouso, nas épocas de colheita. Não era a herança confortável, era a alternativa de existência. O povoado mais próximo, Rocha Clara, ficava a aproximadamente 40 minutos pela via de barro. Possuía vendinha, capela pequena, drogaria modesta e uma feira aos domingos, onde Lúcia compreendia que conseguiria trocar trabalhos por alimentação. Água ela já compreendia, provinha de um olho d'água próximo ao casebre. Energia elétrica não alcançava ali. Luz seria lamparina, lanternas e paciência. Quando chegou ao lugar pela primeira vez, o coração apertou. O casebre parecia menor do que lembrava. Madeira empenada, telhado baixo, rocha aflorando nas laterais como se o próprio morro tivesse engolido metade da edificação. Mas o ar era limpo, o silêncio diferente, e dali se via o vale inteiro. Lúcia não romantizou. Compreendia que seria difícil. Nos primeiros dias, a rotina foi prática. Limpar, tirar teia, reforçar frestas, organizar um canto para dormir. Trouxe poucas coisas, roupas, panela, colchão fino, documentos. O resto ficou para depois. E foi nesse processo de arrumar o interior que aconteceu. Ela queria abrir espaço para o colchão perto da parede lateral, onde a madeira estava um pouco afastada da rocha. Quando empurrou a estrutura, esperando apenas rangido comum, ouviu algo diferente, um eco profundo. Não só um oco de madeira, som de espaço. Lúcia parou, empurrou de novo. O eco veio outra vez. Curiosidade misturada com receio. Pegou uma chave de fenda velha, começou a retirar algumas tábuas. Não houve dificuldade exagerada. Parecia que alguém já tinha feito aquilo antes. Quando a abertura ficou suficiente, ela aproximou a lanterna. Atrás da parede havia uma pequena cavidade na rocha. Não grande, mas profunda o bastante para entrar agachada. O ar lá dentro era seco e organizado. Não era buraco natural abandonado, era refúgio preparado. Lúcia entrou devagar. O coração acelerado não era medo puro, era reconhecimento surgindo. Havia uma caixa de metal pequena, algumas fotos antigas presas com barbante e ferramentas antigas que ela reconheceu imediatamente como do esposo. Fotos da juventude dele no morro antes mesmo do casamento. Fotos que ela nunca tinha visto. Caixa metálica, moedas antigas, ouro rural, dessas guardadas por agricultores antigos para tempos difíceis. Não fortuna cinematográfica, mas segurança real. Lúcia sentou na rocha fria por alguns segundos. Não chorou alto, só respirou fundo. O esposo tinha preparado aquele espaço muito antes, talvez como abrigo, talvez como plano alternativo, talvez como memória. Ela percebeu algo simples e poderoso. Não tinha sido esquecida. Tinha sido protegida de um jeito silencioso. Quando saiu da pequena gruta, o casebre parecia diferente, não maior, mais significativo. Nos dias seguintes, Lúcia reorganizou tudo com nova perspectiva. Parte das moedas ficou guardada para a emergência. Outra parte trocou discretamente na cidade para comprar mantimentos básicos, ferramentas melhores e ração para um par de galinhas que decidiu criar. E foi nesse período que outro detalhe entrou na narrativa. Um cão pequeno, mistura de vira-lata com pastor, começou a aparecer perto do casebre. Não era o mesmo tipo de proteção das narrativas antigas, era companhia leve. Lúcia descobriu depois na vila que o cachorro vinha acompanhando trabalhadores.
do morro e acabou ficando. Ela passou a chamá-lo de Rastro, porque parecia sempre saber para onde ir. Rastro virou parceiro de caminhada até o Olho d'Água, guardião das galinhas e presença constante nas noites frias. Não substituía ninguém, mas lembrava que vida continua. Com o tempo, Lúcia começou a trabalhar na feira de Rocha Clara. Levava ovos, verduras da pequena horta que iniciou perto da rocha e artesanato. Simples que fazia à noite. Água vinha do Olho d'Água, comida da troca, luz da lamparina. Não era vida fácil, mas era vida própria. E naquele morro silencioso, o casebre inclinado deixou de parecer último recurso. Virou começo. Ela ainda não compreendia exatamente onde aquilo tudo levaria, mas pela primeira vez desde a perda, não sentia apenas falta, sentia direção. Lúcia passou aquela noite sem conseguir decidir se estava feliz ou com medo. A descoberta da gruta não era só dinheiro guardado, era prova de intenção. O esposo tinha construído um lugar dentro do próprio morro, escondido, protegido da chuva, como se soubesse que um dia ela precisaria de um canto só dela, um canto que ninguém pudesse tomar por impulso ou raiva. Ela voltou à abertura mais de uma vez, iluminando com a lanterna, tocando as fotos, relendo com os dedos o rosto jovem do esposo. Havia uma imagem dele ao lado de dois homens sorrindo com o morro ao fundo e a mão apoiada numa rocha enorme. Em outra, ele estava sentado num tronco, segurando uma caneca, olhos estreitos de quem encara sol e vento. Lúcia nunca tinha visto aquele homem daquela forma, inteiro, antes da pressa, antes das contas, antes das preocupações. Guardou as fotos no pano, fechou a caixa de metal e colocou tudo de volta. Mas não como quem esconde, como quem preserva. Na manhã seguinte acordou com frio. O morro tem esse tipo de frio que entra na roupa e fica. Ela acendeu a lamparina, ferveu água, fez café fraco e se obrigou a pensar no que era prático. Não adiantava ter encontrado moedas se ela não soubesse sobreviver ali, sem se perder em fantasia. Precisava de alimento, de segurança, de rotina. Saiu cedo para reconhecer o entorno. O Olho d'Água ficava a alguns minutos descendo uma trilha estreita entre rochas e capim alto. A água era limpa, fria, corria constante. Ela encheu 2 galões e levou de volta com esforço. No caminho ouviu um barulho baixo, como rocha rolando. Parou. Um cachorro apareceu atrás de um arbusto magro, o pelo úmido, olhos atentos. Não parecia agressivo, parecia faminto e desconfiado. Ele deu 2 passos, cheirou o ar e parou. Lúcia falou baixo, sem afobação. Eu não tenho muito, mas tenho um pouco. Voltou ao casebre, separou um pedaço de pão duro e colocou no chão a certa distância. O cachorro hesitou, olhou para ela, depois avançou rápido, pegou e recuou. Comeu com pressa. Lúcia observou sem tentar tocar. Você está perdido, não é? Ela murmurou. O cachorro não respondeu, claro, mas ficou ali olhando. Ao longo do dia, ele apareceu mais 2 vezes. Sempre na mesma distância, como quem cria coragem aos poucos. À tarde, quando Lúcia estava reforçando uma fresta com pedaços de madeira, o cachorro se deitou perto da rocha grande, mantendo o corpo virado para a trilha, como se vigiasse o morro. Aquilo era estranho e familiar ao mesmo tempo. No fim da tarde, Lúcia decidiu descer até Rocha Clara. Precisava comprar sal, fósforo e querosene para a lamparina e se desse uma lona para proteger o telhado. Pegou uma parte mínima das moedas, bem poucas, embrulhou num pano e colocou no bolso interno da blusa. O restante ficou escondido na gruta, não por paranoia, mas por inteligência. A caminhada até o povoado demorou mais do que ela imaginava. A estrada era irregular e ela ainda não tinha o corpo acostumado. Quando chegou, o céu já estava começando a escurecer. Na venda, seu Antônio, dono do lugar, olhou para ela com surpresa. Lúcia, você por aqui? Vim comprar umas coisas. Ela respondeu tentando manter naturalidade. Ele não fez perguntas profundas, mas o olhar dele dizia que já tinha ouvido rumores. Em povoado, todo mundo sabe de tudo em pouco tempo. Lúcia comprou o básico e perguntou, discretamente, sobre alguém que vendesse galinhas. Tenho 2 poedeiras que posso separar, disse seu Antônio. Barato. Se você for ficar lá em cima, ovo ajuda. Ela assentiu.
Era exatamente isso que ela queria. Alimento que se renova. Quando saiu, encontrou Dona Teresa, uma senhora que vendia verduras na feira e tinha mãos firmes de quem viveu muito. Você é a viúva do José, não é? Ela perguntou sem maldade. Lúcia confirmou com um aceno. Seu José subia muito para o morro, Dona Teresa disse. Ele falava que lá em cima era o único lugar que a cabeça dele sossegava. Você vai dar conta? Lúcia respirou fundo. Eu vou um dia de cada vez. Dona Teresa olhou para ela com respeito. Se precisar de troca, você ajuda aqui e eu te ajudo comida. Ninguém sobrevive sozinho no morro. Lúcia agradeceu de um jeito que quase virou choro, mas segurou. Não queria drama, queria firmeza. No caminho de volta, já quase noite, ela percebeu o cachorro seguindo de longe, não muito perto, mas presente. Ela parou, virou um pouco a cabeça. Você veio comigo? O cachorro parou também, ficou olhando. Quando chegaram ao casebre, ele se aproximou o suficiente para beber água do pote que Lúcia colocou do lado de fora. Depois se deitou perto da porta como se aquele fosse o acordo. Naquela noite, Lúcia não se sentiu segura porque tinha encontrado moedas. Sentiu segurança porque pela primeira vez em meses havia algo ali que não era só lembrança, era vida ao redor. Troca com a vila, água garantida. Um animal que, mesmo desconfiado, escolheu ficar por perto. E no fundo, uma pergunta começou a crescer. Se o esposo tinha escondido aquele refúgio, o que mais ele tinha deixado preparado sem que ela soubesse? Ela apagou a lamparina e deitou. Do lado de fora, o vento batia no morro. O cachorro fez um som baixo como alerta, depois silenciou. Lúcia fechou os olhos com a sensação de que aquele casebre inclinado não era o fim do caminho. Era o começo de um segredo que ainda não tinha terminado de se revelar. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com um barulho leve do lado de fora. Não era vento nem galinha, era o cachorro. Ele não latiu, só se levantou quando percebeu o movimento dentro da casa. Quando Lúcia abriu a porta, ele já estava sentado atento, como se tivesse passado a noite ali por escolha, não por acaso. Ela colocou água fresca, separou um resto de comida simples e observou sem pressa. O cachorro já não mantinha a mesma distância. Aproximava-se, mas com cuidado. Lúcia percebeu que confiança se constrói em silêncio, não em gesto brusco. Se vai ficar por aqui, precisa de nome, ela disse mais para si. Pensou alguns segundos. Rastro, porque você apareceu no caminho. O cachorro não reagiu de forma especial, mas o nome encaixou e isso bastava. A rotina começou a ganhar forma. Pela manhã, Lúcia buscava água no olho d'água. Cuidava da horta pequena, que tinha iniciado perto das rochas e verificava as frestas do casebre. À tarde organizava comida, separava ovos das galinhas recém-adquiridas e preparava o que levaria para a feira do domingo. Astro a acompanhava em quase tudo, sempre um pouco à frente ou um pouco atrás, mas presente. O povoado de Rocha Clara também começou a enxergá-la com naturalidade. Seu Antônio avisou quando chegou querosene novo. Dona Teresa ensinou um jeito mais eficiente de conservar verduras. Pequenos gestos que sustentam vida simples. Lúcia não romantizava aquilo. Compreendia que era esforço diário, mas também compreendia que não estava mais completamente sozinha. Mesmo assim, a gruta continuava chamando atenção. Não pelo ouro que ela decidiu usar com cautela extrema, mas pelas fotos e pelos sinais de que o esposo tinha passado muito tempo ali. Certa tarde, ela resolveu observar com mais cuidado. Entrou na cavidade com a lanterna firme. Notou marcas na rocha que não tinha visto antes. Riscos discretos, talvez feitos com faca ou ferramenta. Não eram desenhos elaborados, mas pareciam indicar datas ou direções. Próximo à caixa metálica, havia também um pedaço de pano dobrado que ela não tinha aberto antes. Dentro encontrou um pequeno caderno. As páginas estavam gastas, mas legíveis. Eram anotações do esposo, não diários sentimentais. Registros práticos, clima, épocas de plantio, caminhos seguros pelo morro, pontos de água, observações sobre gente da região. Era material de sobrevivência, planejamento silencioso. Lúcia sentou na rocha e leu devagar. Não chorou. Sentiu algo diferente, continuidade, como se ele tivesse deixado instruções
sem chamar de instruções. Uma anotação chamou a atenção. Se um dia precisar ficar, a trilha do lado norte é mais segura. O olho d'água não seca e o silêncio daqui protege. Ela fechou o caderno com cuidado. Não precisava entender tudo naquele momento. Bastava saber que havia orientação ali. Quando saiu da gruta, Rastro estava deitado na entrada do casebre, olhando o morro. Aquela imagem trouxe calma, não porque o cachorro resolvesse problemas, mas porque simbolizava vigília compartilhada. Nos dias seguintes, Lúcia passou a usar algumas informações do caderno. Ajustou o plantio conforme as anotações de clima. Encontrou um ponto melhor para a coleta de lenha e identificou um atalho mais curto até a vila. A vida prática começou a melhorar e, curiosamente, o medo diminuiu. Não desapareceu. Morro sempre exige respeito, mas a sensação de abandono total foi sendo substituída por senso de pertencimento gradual. Lúcia já compreendia onde pisar, onde buscar água, com quem trocar alimento, como proteger o casebre do vento mais forte. Certa tarde, enquanto voltava da vila, encontrou Carlos, trabalhador de um sítio próximo, que ofereceu ajuda para reforçar o telhado antes das chuvas mais fortes. Conversa breve, respeitosa, sem promessa, apenas presença possível. Rastro observou relaxado. Para Lúcia, isso bastou como sinal. Naquela noite, sentada na varanda simples, olhando o vale escurecendo, Lúcia percebeu algo novo. O casebre entre as rochas já não parecia herança indesejada, parecia escolha. Ela passou a mão na cabeça de Rastro, que respirava tranquilo ao lado. Pensou no esposo, na gruta, nas moedas guardadas, nas anotações, nas pequenas ajudas do povoado e entendeu que aquele lugar não tinha sido construído para esconder, tinha sido preparado para sustentar. E pela primeira vez, desde a perda, Lúcia não pensou apenas no que ficou para trás. Pensou no que ainda podia florescer ali. Os dias passaram com uma estabilidade que Lúcia não esperava encontrar tão cedo. Não era conforto completo, nem facilidade, era adaptação. O casebre entre as rochas já não parecia improviso. Ela reforçou o telhado com a ajuda de Carlos numa tarde de vento forte. Ajustou a porta para evitar a entrada de frio e organizou melhor a pequena horta, usando as orientações do caderno que o esposo tinha deixado. A cada tarefa concluída, a sensação de vulnerabilidade diminuía um pouco. Rastro continuava presente em tudo. Não latia à toa, não avançava sem motivo, apenas observava. Quando Lúcia saía cedo para buscar água ou caminhar até Rocha Clara, ele ia junto, no retorno. Muitas vezes ele seguia alguns metros à frente, como se reconhecesse o caminho melhor do que ela. Essa companhia silenciosa reduziu medos que antes eram constantes, principalmente à noite. A vila também passou a vê-la de forma diferente. Dona Teresa já separava sementes quando encontrava variedade boa. Seu Antônio avisava sobre chegada de mantimentos, pequenos gestos que não vinham de pena, mas de convivência. Lúcia começou a vender ovos regularmente e algumas verduras extras. Não gerava sobra grande, mas garantia continuidade, sem depender apenas das moedas escondidas na gruta. Mesmo assim, a curiosidade sobre o passado do esposo no morro continuava crescendo. As anotações no caderno eram práticas, mas também deixavam lacunas. Certos símbolos riscados nas rochas próximas ao casebre começaram a chamar a atenção. Não pareciam aleatórios, pareciam marcação de rotas antigas. Talvez usadas por trabalhadores da região ou pelo próprio esposo quando precisava de refúgio. Certa manhã, Lúcia decidiu seguir uma dessas trilhas indicadas. Não se afastou demais, apenas o suficiente para entender melhor o terreno. Rastro a acompanhou atento, parando sempre que ela diminuía o passo. A trilha levava a uma área mais aberta do morro, onde o vento circulava melhor e a vista do vale era completa. Ali, ela percebeu outro detalhe. Havia restos antigos de cerca e sinais de plantio antigo, possivelmente da juventude do esposo. Aquilo trouxe mistura de saudade e tranquilidade. Não era dor aguda, era reconhecimento de história. Na volta encontrou Carlos novamente carregando ferramentas. Conversaram pouco, mas ele comentou algo que ficou na mente dela. Seu
José sempre dizia que o morro ensinava a gente a ficar firme, sem fazer barulho. Lúcia sorriu leve. Era exatamente a sensação que vinha crescendo dentro dela. A rotina prática seguiu firme. Água garantida pelo olho d'água. Alimento vindo da horta e das trocas na feira. Iluminação simples, resolvida com lamparina e bateria solar improvisada. O casebre ainda era humilde, mas funcional e, mais importante, seguro. Uma noite, sentada do lado de fora, com o rastro deitado ao lado e o som distante dos insetos preenchendo o ar, Lúcia percebeu algo que antes parecia impossível. Ela não estava mais em modo de sobrevivência imediata, estava vivendo. Não havia luxo nem certeza absoluta sobre o futuro, mas havia paz crescente. A lembrança do esposo já não vinha apenas com peso, vinha com sensação de continuidade. Como se ele tivesse deixado não só recursos, mas direção. Ela passou a mão no pelo de rastro, observou as luzes distantes do povoado e entendeu que o casebre entre as rochas não tinha sido herança de abandono, tinha sido herança de preparo. E essa compreensão mudou o jeito dela caminhar dali em diante. Com o passar das semanas, Lúcia deixou de contar os dias como quem espera resgate. Passou a contá-los como quem constrói. O casebre, entre as rochas, já não era apenas abrigo contra o vento do morro. Tinha virado ponto de referência, lugar onde ela acordava sabendo o que precisava ser feito e dormia sem o peso de não saber onde estaria no dia seguinte. A horta começou a responder melhor. O solo, antes duro, ficou mais solto com o manejo certo. As galinhas botavam com regularidade. A água do olho d'água nunca falhou. Lúcia percebeu que o esposo tinha escolhido aquele lugar, não por acaso, mas por conhecimento. O morro era difícil, sim, mas também previsível para quem aprendia a escutá-lo. Rastro continuava sendo presença constante. Já não dormia do lado de fora todas as noites. Às vezes, se acomodava dentro do casebre, perto da porta, como quem entende que vigiar também pode ser descansar. Ele não substituía ninguém, mas sustentava silêncio bom desses que não apertam o peito. As moedas de ouro continuaram guardadas quase intactas. Lúcia usou apenas o necessário para ferramentas. Sementes melhores e um reforço simples no telhado antes das chuvas mais fortes. Cada escolha era pensada. Não queria que aquela herança virasse motivo de pressa ou desperdício. Aquilo não era prêmio, era base. Na feira de Rocha Clara, Lúcia já não era apresentada como a viúva do José. Era só Lúcia, a mulher que trazia ovos bons, a que fazia troca justa, a que cumpria a palavra. Pequenas coisas que devolvem dignidade sem fazer barulho. Carlos continuou aparecendo de vez em quando, sempre respeitoso. Às vezes ajudava em algo prático. Às vezes só conversava alguns minutos antes de seguir caminho. Não havia promessa nem expectativa. Apenas convivência possível, do jeito que Lúcia precisava naquele momento. Numa tarde clara, Lúcia voltou à gruta mais uma vez. Não para procurar mais nada, apenas para fechar o espaço com cuidado, reforçando a madeira, protegendo a abertura da umidade. Antes de sair, passou a mão pela rocha fria e ficou ali alguns segundos, não em despedida, em agradecimento. Ela entendeu, enfim, o sentido de tudo aquilo. O casebre inclinado, a gruta escondida, o caderno, as moedas, a trilha segura, o olho d'água constante. O esposo não tinha deixado um segredo para surpreender. Tinha deixado um caminho para permanecer. Quando voltou para fora, Rastro a esperava sentado olhando o vale. Lúcia se sentou ao lado dele. O vento do morro passou leve, sem agressividade. Pela primeira vez desde a perda, ela não sentiu necessidade de ir embora de lugar nenhum. Ela tinha ficado. E ficar naquele caso não era desistência, era escolha. Se você chegou até aqui ouvindo essa narrativa, talvez reconheça algo dela em você. Às vezes, a vida nos empurra para lugares que parecem o fim, mas com o tempo, a gente descobre que alguns desses lugares foram preparados para nos sustentar quando tudo mais desmorona. Se quiser, deixa nos comentários o que te ajudou a ficar quando tudo dizia para ir embora. Porque muitas vezes a vida ainda floresce, justamente onde parecia só rocha.